Tem algumas pesquisas que falam que, infelizmente, a maioria dos cristãos, aqueles que se dizem seguidores de Cristo, leem pouco a Bíblia. Se você pegar nos seus 7 dias, até ontem eu estava falando isso com a galera dos jovens, se você for pegar estatística e números, a gente tem 7 dias na semana, cada dia tem 24 horas, certo? Sim, sim, sim. Então, na semana nós temos 168 horas. 168 horas. Vamos dizer que você dorme 10 horas por dia? Acho que é difícil, né? Você dormir 10 horas por dia, você dorme menos, né? Você dorme menos. Eu estou jogando bem alto 10 horas por dia, seria 70 horas. Olha, gente que tem neném pequeno não dorme nem de perto 10 horas por dia, né? Vamos baixar para 8 horas por dia. Então você vai tirar ali umas 60 horas que você está dormindo. Sobra aí umas 100 horas da sua vida que você vai trabalhar, que você vai estudar. Estou falando uma semana. Talvez você vai passar o tempo dentro da igreja 2 horas no domingo. Você passa aqui, o culto, a gente está com culto de 1h15. Talvez você faz um ministério. E aí você tem as outras 98 horas da sua vida que você, de alguma forma, vai estar buscando seu sustento, vai ter o seu lazer. Mas você também vai ter que ter seu momento com Deus. E, infelizmente, quando a gente vai pegar estatísticas, tem gente que não lê a Bíblia durante a semana. Tem gente que simplesmente só deixa para ler a Bíblia no final de semana, ou se alimenta de ouvir uma palavra na internet. Enfim, não vai para a Bíblia, não vai para o manual. A Bíblia é o manual do ser humano. A Bíblia ela vai falar aquilo de que forma você foi formado, a Bíblia vai contar a sua história do passado, a Bíblia é mais atual que o jornal que vai sair amanhã, porque ela já falou o que vai acontecer no futuro, e a Bíblia serve para aquilo que está acontecendo no presente. E, infelizmente, muitas vezes a gente não lê a Bíblia, muitas vezes a gente não tem um contato realmente de mergulhar. E talvez você está acostumado a fazer a nossa meditação, a meditação que é entregue aqui na igreja. E se você fizer ela bem feita, até acho que estava conversando com o pastor Paulinho esses dias, ele estava corrigindo uma meditação. Ele falou, olha, essa aqui meditação leva 15, 20 minutos para fazer. Se você juntar ali 15, 20 minutos vezes 7, você vai ter lá 1h30, 1h40 de meditação real. Não, 1h40 não, dá mais, desculpa, 2 horas e pouquinho. De meditação, onde você está inclinado ali para ler a palavra de Deus, numa semana de 100 horas aqui que a gente está falando, 98 horas, estou descontando o tempo que você está dentro da igreja. Então você ali meditou mais 2 horas, então 96 horas da sua semana você está absorvendo as coisas do dia a dia. Você está talvez sendo inclinado para aquilo que está acontecendo, você está ouvindo notícias ruins. E eu falava ontem com os jovens que é muito difícil você ter uma vida cristã quando você tem contato com Deus, nem talvez 10% da sua vida durante a semana. 10% de uma semana ali de 168 horas seria 16 horas. A gente não chegou a 16 horas aqui de contato com Deus, nessa conta rápida aqui. Tem gente que não gosta de número e está me olhando com uma cara assim, para de falar esses números. Está tentando pensar ainda em 7 dias, 24 horas. Mas eu quero que você entenda que a nossa relação com Deus, ela está muito ligada com a nossa dedicação. E muitas vezes, quando a gente se dedica para a palavra de Deus, o nosso coração está inclinado para as bênçãos. Quando você vai ler a palavra de Deus, você quer extrair aquilo que você pode ser abençoado. Você quer entender de que forma a sua vida vai melhorar. Muitas vezes na nossa inclinação de oração, e eu me incluo nisso, eu não estou fora disso, nós inclinamos a nossa vida em pedidos de oração. Você está pedindo, olha, abençoa. Talvez você faz lá um momento de gratidão, mas você começa a pedir por um futuro, por um trabalho, pelo um relacionamento, e você começa a olhar para a palavra de Deus, pensando no seu bem-estar. Eu não sei se é a realidade de todos aqui, mas quando você vai se aprofundar na palavra de Deus, você vê que a palavra de Deus ela é muito mais ampla. Eu sei que o nosso desejo e a nossa inclinação carnal, a nossa inclinação humana, é buscar as respostas para que a gente seja abençoado. E eu não quero desmerecer isso.
Quando você entra aqui no culto, quando você vem com seus filhos, você está buscando que o seu relacionamento melhore. Você está buscando uma bênção, você está buscando um emprego melhor, você está buscando mais sabedoria, você está buscando coisas boas. E amém, glória a Deus por isso. Mas existe uma parte da Bíblia que muitas vezes a gente não lê. E o tema dessa mensagem é a Bíblia que eu não quero ler. Pode colocar para mim o slide? A Bíblia que eu não quero ler. Porque a gente lê muitas partes da Bíblia que estão relacionadas à prosperidade, que está relacionada à bênção. E a gente vê as histórias. Lá em casa os meninos amam a história de Noé. Eles amam a história de que Noé construiu um barco e veio uma chuva e Deus salvou a família dele, mas muitas vezes a gente romantiza essas histórias esquecendo do processo que levou para aquilo. Do sofrimento que Noé teve por anos em construir um barco, dentro de uma sociedade que ele vivia, todo mundo deturpado, tudo bagunçado. E a palavra de Deus diz que os fins dos tempos, a sociedade vai ser muito parecida com a sociedade de Noé, onde não existia mais uma moral, o homem estava vivendo uma perversidade. Mas a gente acha bonito a história de Davi, onde ele vai lá e derruba Golias, onde ele se torna rei de Israel, mas a gente também não vê todo o processo de Davi sendo perseguido por Saul, onde ele é ungido rei, mas ainda ele não é rei de verdade. Então ele sofre perseguições, ele foge, ele tem sua vida ameaçada. A gente acha muito bonita a história de José, segundo na linhagem lá de governador do Egito, depois uma história de prosperidade, uma história onde ele perdoa os seus irmãos, enfim, mas a gente não vê, muitas vezes a gente não vê o processo onde ele é traído, onde ele passa por tribulações, onde ele é esquecido numa prisão, onde ele é injustiçado. Tem um versículo que possivelmente você já ouviu esse versículo, e você já repetiu esse versículo, que fala assim, tudo posso, completa aí. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado? Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo é muito bonito. Filipenses 4,13, você já veio com aquilo na tua mente. E aí você pega essa verdade, e gente, eu não quero desmerecer essa verdade. Ela é real, ela é verdadeira, ela é forte, ela é para a nossa vida, e ela vai acontecer se você colocar princípios. Mas Filipenses 4,13, ele é posterior a Filipenses 4,12. Filipenses 4,13 fala isso aqui, tudo posso naquele que me fortalece. Mas muitas vezes a gente não lê. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. O 4,12 muitas vezes não está na ponta da língua, mas o 4,13 está. Porque o 4,13 tem a ver com a bênção, o 4,13 tem a ver com a prosperidade, o 4,13 tem a ver com algo que vai te jogar para frente, que vai te elevar. Mas a mesma Bíblia, o mesmo texto, o mesmo contexto. Então, muitas vezes a gente inclina o nosso coração numa leitura bíblica. E a gente vai selecionando e vai catando alguns versículos que nos chamam mais atenção. E eu já vi um meme na internet lá, marcando aquilo que me abençoa na Bíblia. Aí a pessoa pegando alguns versículos, e aí o outro cara pegando um canetão desse tamanho e passando na Bíblia inteira, na página inteira da Bíblia. Porque a Bíblia ela não é um livro onde você vai pegar só algumas partes, e com aquelas partes você vai viver. A Bíblia é a nossa história, lá do passado, a história do povo de Deus. A Bíblia é a história do amor e redenção. A Bíblia é o nosso manual de caráter. E a gente não vai arrancar algumas páginas porque não convém. É a nossa tendência. Isso acontece comigo. A gente lê textos sobre prosperidade, a gente fala sobre generosidade, às vezes a gente quer receber a bênção. Mas quanto mais eu vejo, estudo e caminho na Bíblia, eu vejo que a promessa vem através de uma obediência. E a gente está muito em busca da promessa. Mas infelizmente muitas vezes a gente esquece da obediência. Então Paulo escreve esse texto lindo, forte,
que é sim uma palavra de Deus para a sua vida, que você pode realizar grandes coisas através daquele que te fortalece, que você em Jesus, você pode viver coisas que você nunca imaginou, que você em Jesus pode chegar a lugares que você nunca imaginou, pode vencer batalhas que você nunca imaginou. Mas esse mesmo texto fala que você vai passar, pode ser por fome, por sofrimento, por necessidade. E não importa as circunstâncias, aí sim, tudo você pode naquele que te fortalece. João 10,10 também fala isso. João 10,10 fala sobre vida abundante. Eu vim para que tenham vida e vida abundante, vida plena. E a gente coloca isso no nosso coração. Nessa vida aqui na terra, eu preciso viver a vida abundante. A gente tem visto, e isso entristece muito o meu coração e daqueles que também seguem a palavra como forma verdadeira, muitas pessoas vivendo à custa do evangelho, vivendo um evangelho de ostentação, vivendo um evangelho só da bênção, um evangelho só da prosperidade. Nos anos 90 falava muito sobre teologia da prosperidade. Talvez você que já é um pouquinho mais antigo, ouviu falar da teologia da prosperidade. Hoje a gente vive uma nova tipo de teologia da prosperidade, que é através de produtos, que é através de cursos, através de tudo aquilo que pega alguns princípios do Evangelho, mas não pega o Evangelho na sua essência, na sua raiz. Infelizmente. E aí pega alguns versículos pincelados da palavra de Deus e faz uma teoria. E aí você vê lá o vida abundante. Ah, vida plena, sim. Mais um pouquinho do versículo, Jesus está falando isso, né? Eu vim que tenha vida abundante. Mas ele fala que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E a gente tem uma luta contra o inimigo. Então, o inimigo na sua vida quer matar, roubar e te destruir. Jesus está te dando vida plena. Mas vai existir uma batalha entre a plenitude e entre o que o inimigo quer fazer na sua vida. Então, a Bíblia que a gente não quer ler, ela existe. A Bíblia que muitas vezes a gente deixa de lado, ela existe. A Bíblia que a gente não quer ler, ela fala sobre sofrimento, ela fala sobre provações, ela fala sobre derrotas, ela fala sobre perdas. A Bíblia fala para a gente chorar com os que choram, então tem gente chorando. E se alegrar com os que se alegram. Muitas vezes a gente quer inclinar nosso coração para se alegrar com os que se alegram. Alguns pontos da Bíblia que a gente não quer ler. Primeiro, existem processos dolorosos. A palavra de Deus em Romanos 5, 3-5 fala assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Olha só, a palavra de Deus está falando assim, olha, também há glória nas tribulações, porque a tribulação vai te fazer uma pessoa melhor. A tribulação vai produzir perseverança. A tribulação vai fazer você crescer. A tribulação vai deixar você mais forte. A tribulação vai fazer você aprender a lidar com situações de pressão. E a perseverança vai gerar um caráter. Então você passa por problemas, você passa por tribulações, para você aprender a se posicionar, para você não ser alguém com uma casca fina, alguém que tem uma crosta mais grossa, que aguente a pressão. E isso vai te gerar uma pessoa melhor. O sofrimento, a palavra de Deus está falando aqui, que faz você ser uma pessoa melhor. Tem uma expressão, você já ouviu piá de prédio? Já ouviu essa expressão assim? Isso aí é piá de prédio. Sabe, que solta a pipa no ventilador? Sabe? Já viu isso? Piá de prédio solta a pipa no ventilador, assim. Porque é aquele que não passou pelas dificuldades da vida. E a palavra de Deus mostra que Jesus, ele passou por um filtro, ele passou pelas suas dificuldades. Jesus não chega na terra, tem toda uma vida de Jesus, mas especialmente dos 30 aos 33 anos, ele tem um ministério. Ele passa por perseguições, ele passa por acusações, ele passa por momentos de tensão. Não só uma vez na Bíblia fala que muitos queriam matá-lo.
que estavam planejando matar, e ele sai daquele local. Ele sabia da sua missão, mas ele estava preparando, principalmente, não ele, mas aqueles que estavam ao seu redor. Os 3 anos ali, quando eu vejo a preparação dos discípulos, não está relacionado, esse ministério de 3 anos relacionado a Jesus, ele está preparando uma galera, que através deles, a palavra chegou até nós. Você vê Pedro totalmente despreparado, sanguíneo, falando besteira. Ao mesmo tempo que Jesus tem uma hora que pergunta assim, quem dizes que eu sou? Quem que a galera fala? Fala que você é Elias, fala que você é profeta. Aí Pedro levanta no meio e fala assim, tu és o Deus, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus fala assim, parabéns Pedro, olha, isso veio do Espírito para você. No mesmo texto, gente, continua, aí Jesus começa a falar assim, olha, eu vou precisar me entregar na cruz. Aí Pedro fala, não, você não pode fazer isso. Aí Jesus vira para ele e fala assim, afasta daqui, Satanás. No mesmo texto, a tribulação, ela aprova o nosso caráter, faz a gente se esticar um pouquinho mais, faz a gente sair da zona de conforto. O processo doloroso faz você chegar mais longe. Quem gosta de correr aí? Alguém gosta de correr? Alguém gosta de correr? Levanta a mão assim bem alto. Alguém já correu uma maratona aí? Alguém? Maratona? Maratona mesmo? Olha, salva de palmas, parabéns. Mais alguém? Meia maratona, alguém correu meia maratona? Alguém correu 10 quilômetros? Alguém correu 10 quilômetros? Ó, muito bom. Alguém correu 500 metros? Estou te dando a chance de você levantar a mão aí. Mas no processo de corrida, gente, teve uma época que eu já fiz um pouco de tudo na minha vida. Para que você possa correr grandes distâncias, você precisa colocar o seu corpo sofrer, você precisa suar, você precisa colocar ele na situação parecida. E aí, a galera da corrida sabe disso, se você vai correr uma meia maratona, no seu treino você não precisa correr os 21 quilômetros, mas você precisa chegar perto. Que daí no dia, quando você for correr, vai ter uma adrenalina, vai ter uma expectativa, o seu corpo vai chegar aos 21, mas você precisa estar preparado. Agora, se você corre 1 quilômetro, você quer ir correr 21, não vai dar certo. Não vai dar certo, você precisa esticar a sua resistência. Eu creio de todo o meu coração que Deus quer colocar você, Deus tem preparado lugares onde Ele vai nos posicionar, mas precisa antes nos esticar. Precisa antes nos colocar à prova, precisa ver se é verdadeiro. Precisa antes ver se é verdadeiro. Como que você prova se um ouro é verdadeiro? Você coloca no fogo. Você vê se aquilo ali é puro, se não é misturado. Deus vai te provar. Uma parte da Bíblia que a gente não quer ler é a parte dos processos. Noé viveu processos. Moisés viveu um baita de um processo. Davi viveu processo. José viveu processo. Jesus viveu processo. Paulo viveu processo. Todos os discípulos viveram processo. Por que a gente não quer viver os processos de Deus na nossa vida? Se está doendo, espera, continua, confia em Deus, vai passar, persevere. Romanos 12 fala, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Às vezes você precisa ficar dentro do casulo, sofrendo um pouquinho, igual a lagarta lá, fica dentro do casulo, passando pelo processo, para que um dia você possa voar. Viva o processo de Deus na sua vida. Às vezes ele vai ser doloroso, mas necessário. Segunda coisa que a gente não gosta de ler na Bíblia é que existem dias maus. A palavra de Deus fala assim, por isso as crianças estavam aí aprendendo sobre a armadura de Deus. O meu pequeno hoje estava falando lá da armadura, falando dos pedaços da armadura. E Efésios 6,13 está falando da armadura de Deus. Ele fala assim, olha, por isto vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir, você pode ler comigo aqui? Para que possam resistir no dia mau. E permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Eu quero te falar que existem dias maus. Existem dias ruins. A palavra de Deus não esconde que vai ter provação, que vai ter dias que talvez você não tenha vontade de fazer nada, que tudo está dando errado, que as coisas... Olha, infelizmente a gente está vivendo uma época de dias maus. E quando você olha para a palavra de Deus, as notícias não são boas. A palavra de Deus diz que as coisas vão piorar.
que o amor de muitos vai se esfriar, que vai ter país contra país, que vai ter doença, que vai ter guerra, que a iniquidade vai aumentar. Quando você olha para a palavra de Deus, a gente precisa entender que como igreja, mesmo em meio ao caos, a gente vai viver uma paz que excede todo entendimento. Mas as coisas ao nosso redor vão estar ruindo. E é o mundo que a gente está vivendo. Se você voltar 50 anos aí, talvez nem tanto, há 30, 40 anos, existiam valores fortes. Sim ou não? Talvez você foi criado nisso. Talvez seu pai errou ali, mas ele tentou te colocar num caminho. E talvez nem eram valores de Deus, eram valores de sociedade. Lembra? Já ouviu aquela expressão fio do bigode? Sim ou não? Sim. Fio do bigode era, olha, é combinado. Se está combinado, está combinado. Se você deu sua palavra, você deu sua palavra. Hoje o Serasa está cheio de fio do bigode. Tá? Com o bigode inteiro lá do Serasa. Porque a palavra não vale mais. Porque a família ela foi sendo desmontada. E o mundo que a gente vive hoje, os valores inversos da palavra de Deus, eles são colocados através de repetição. Eu estava falando isso para os jovens ontem. Talvez tinha algo no seu coração que para você era inquestionável. Sobre sexualidade, vamos dizer assim. Era algo inquestionável. Deus criou homem e mulher. E aí você ouviu tanto, aquilo foi tanto repetido na grande mídia, nas pessoas ao seu redor, aquilo foi sendo repetido, que se tornou comum para o mundo. Mas muitas vezes aquilo que é comum para o mundo não é normal para Deus. Eu quero que você entenda isso. Só que, infelizmente, lembra das horas que eu falei ali lá no começo? A gente vive pouco tempo em contato com a palavra de Deus. E a gente vive muito tempo em contato com o mundo. Então, uma inverdade repetida várias vezes, o inimigo quer que se torne uma verdade. E tem muita gente abrindo mão dos seus valores. Tem muita gente vivendo os valores do mundo. E isso são os dias maus. Esse é o tempo que a gente está vivendo, gente. Se você for pensar bem, você não tem filho mais hoje. Já pensou nisso? O mundo acabando. Os pastores aqui da igreja, eles vivem o contrário. Eles começam a ter filho mesmo. Assim, o pessoal tem muito filho. A gente tem que povoar com o povo de Deus. Gente, tem uma estatística que o islamismo, eles estão espalhando a religião através dos filhos. Enquanto os cristãos não estão, ou a grande maioria estão diminuindo a quantidade de filho. Você vê isso, teu pai talvez teve 15, sua avó teve 20, você teve 1, 2, 3. O cara que tem 4 filhos hoje em dia, ele é incrível, né? O pastor Christian lá tem 5, meu Deus do céu, 5 filhos. E aí você vê uma estatística que a galera do islamismo está tendo 9, 10, 11 lá na Europa. Eles estão tomando a Europa de novo. Através da geração. Os dias são maus. A iniquidade está se multiplicando lá fora. Eu não estou falando aqui para você ter um monte de filho, tá bom, gente? Estou falando, agora vamos tomar de novo o braço aqui. Vamos dar-lhe fazer filho. Mas, uma coisa que eu quero te falar é que a gente vive numa sociedade e num mundo onde as coisas estão ruindo. Onde a palavra de Deus está em descrédito e você precisa acreditar e passar para a sua próxima geração a palavra de Deus. A juventude hoje acredita em Deus, acredita no sol, acredita no horóscopo, acredita no Deus da grama, está tudo misturado. Nós acreditamos no único verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo, amém? E isso precisa ser repetido. Existem dias maus. A gente não pode viver achando que o dia não está mal. A gente não pode achar que está tudo comum e normal no mundo. A gente precisa blindar o nosso coração, a nossa casa, a nossa família. Você precisa entender isso. Chuva. O dia está estranho hoje, né? Chuva, sol. Daqui a pouco sai um sol de novo.
Você precisa entender que a verdade que vai chegar no coração do seu filho precisa sair da sua boca, porque lá no mundo já está entregando para ele. Você não precisa esperar ele ter contato com a pornografia para falar sobre isso, contato com a imoralidade para falar sobre isso. Você precisa chegar primeiro com a palavra de Deus, porque vai chegar de alguma forma na vida dele, vai chegar as coisas ruins. Chegue primeiro com a palavra de Deus na vida deles. E 3, deixa eu só ler esse versículo antes aqui, Eclesiastes 7,14 fala assim: quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Tem dias bons, mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Entenda que você vive dias ruins, talvez, para você colocar o seu futuro nas mãos de Deus, e a sua dependência na mão de Deus, e talvez no dia ruim, você vai lembrar que tem um Criador que está te cuidando, que está te protegendo. Na hora do sofrimento, você vai reentregar o seu futuro nas mãos do Pai. Se tudo der certo, se tudo ocorrer tudo bem, muitas vezes você vai trazer isso para a sua glória, para o seu coração, porque eu fiz, porque eu sei, porque eu faço. E aí você perde a dependência de Deus. E 3, nem tudo será do jeito que imaginei. Na Bíblia que eu leio, nem tudo será do jeito que eu imaginei. Salmos 23:4 fala assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte. Vale de trevas e morte. Ninguém planeja andar por um vale de trevas e morte. Ninguém planeja. Não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Gente, para que serve a vara? Para que serve a vara, gente? Para, sim ou não? O cajado você puxa e a vara você... Para, gente, vocês nunca apanharam de vara, não? Só eu que apanhei de vara em casa? A vara serve para corrigir. Se você está se desviando do caminho, você vai lá, varadinha, dói um pouco, mas volta para o caminho. Nem tudo vai ser do jeito que a gente imaginou. Já viu aqueles videozinhos de expectativa e realidade? Muitas vezes a nossa vida vai ser uma expectativa gigantesca, mas a realidade é diferente. Provérbios 16 fala que os homens fazem os planos, mas é o Senhor que dá a direção, é o Senhor que confirma. Você pode fazer um monte de planos, você pode criar toda a sua vida numa caixinha, numa segurança, e aí Deus vai lá e derruba seu castelinho. Porque você está dentro de uma igreja e você quer buscar Ele de verdade. E Ele fala: então, tá bom, filho, você quer buscar de verdade, eu vou te dar a direção que eu tenho para a sua vida. A sua caixinha de segurança não cabe na imensidade daquilo que eu tenho para você. E aí você entra na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas não vai ser do seu jeito. Se sua vida é tão perfeita, tão organizada, talvez ela é tão organizada que não cabe Deus nela. Na vida com Deus, eu vejo que existe uma dependência. Não existe vida independente com Deus. Então nem tudo será do seu jeito. Nem tudo vai ser da maneira que você pensou, do jeito que você imaginou. Porque Deus está no controle da sua vida. E aí vai ter dia de sofrimento. Vai ter dia de dor, vai ter dia de choro. Porque nesses dias você pode estar lá no primeiro ponto, passando pelos processos. Pode estar vivendo os dias maus desse mundo. E pode estar seguindo o caminho que Deus tem para você. Eu não estou falando de consequências de pecado, gente. Tem gente que está vivendo uma vida toda enrolada porque não obedeceu o princípio, e aí quebrou a cara e fala: ah, Deus, o Senhor está fazendo isso comigo. Não, foi você que fez isso com você. Eu estou falando que muitas vezes muitas vezes a igreja falou assim: ó, o irmãozinho está sofrendo. Por que ele está sofrendo? Ele está em pecado. Já ouviram isso? Está em pecado, Deus está disciplinando ele. Na Bíblia que eu leio e que a gente tem que ler, a tribulação faz parte da caminhada com Deus. A tribulação faz parte da caminhada com Deus. E se você não está passando por tribulação na sua vida, repense o quanto você está entregue a sua vida para Deus.
O quanto está na mão dele. Tiago 1:2 para a gente terminar. Meus irmãos, considerem o motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Tiago está de zoeira, né, quando escreve isso aqui. Considere motivo de alegria quando está passando por batalha. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, assim como Paulo escreveu. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Você passa por batalha e por luta, para que você amadureça, para que você pareça cada vez mais com Jesus, para que você seja uma pessoa refinada e íntegra nos seus negócios, na sua família, no seu linguajar, nos seus pensamentos. É por isso que você passa por tribulação, sem que falte a vocês coisa alguma. Você vai passar por batalha, mas Deus vai te sustentar, amém? É isso, gente, vai passar por batalha, e tem gente que está passando por batalha, e às vezes eu olho o irmãozinho assim, meu Deus, eu falo, Deus, traz um refrigério, está na mão de Deus, e talvez Deus está trabalhando lá, mas no final, gente, tudo dá certo, amém? Eu sei que essa palavra não é a palavra inspiradora para começar a semana, esse dia de chuva aí, você pensou, pô, podia ter ficado dormindo em casa, mas glória a Deus você veio. Billy Graham fala assim, eu li a última página da Bíblia, tudo vai dar certo, tudo vai dar, você pode ler também, lê lá, Apocalipse 21 e 22, no final, tudo vai dar certo. Tiago também escreve, feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Gente, a nossa curta e breve vida aqui não se compara à glória que a gente tem. Eu amo esse versículo, 2 Coríntios 4, 16 e 17. Por isso não desanimamos, embora exteriormente sejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois o nosso sofrimento, leves e momentâneos, você está falando de Paulo escrevendo isso aqui, Paulo naufragou, apanhou nu no meio da praça, ficou na cadeia, ele escreve assim, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, Paulo também aqui dá uma apertadinha aqui, né? Estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles, aquilo que a gente vai receber, vale tão a pena, não chega nem perto daquilo que a gente sofreu aqui. Romanos 8,18 fala assim, considere que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Gente, a Bíblia que a gente não leu, ela tem provação, ela tem processo, ela tem dor, mas ela chega para a glória eterna, e a gente vai chegar lá junto, amém?